Amém. Queridos, ontem, dia 7 de maio, a APEC, Aliança Pró-Evangelização das Crianças, comemorou 75 anos de organização e de existência. É um trabalho muito bonito, feito no Brasil e no mundo inteiro, em vários países, e louvamos a Deus por esse trabalho. Nós temos os representantes aqui na nossa igreja, o nosso irmão Edson e a irmã Viviane. Não sei se eles estão aí. Estão ali atrás, queria que eles ficassem em pé. Irmão Edson e a irmã Viviane são os responsáveis pela APEC aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília. Fazem um trabalho muito bonito, são membros da nossa igreja, muito obrigado. E para esse momento também, desde ontem tivemos um culto muito bonito aqui na igreja. Esteve conosco o reverendo Vassílios Constantinides. Queria convidá-lo para vir aqui à frente. Reverendo Vassílios está na APEC desde 1971. Então, se ele quiser, depois ele fala a idade dele para vocês. Já trabalhou muito na APEC. Ultimamente, ele foi o responsável pela representação da APEC no Oriente Médio, esse lugar de paz e tranquilidade que temos no nosso mundo. Esteve ali fazendo um trabalho maravilhoso e atualmente ele é o chanceler da APEC no Brasil. Reverendo Vassílios, ele é grego, ele é egípcio, de pais gregos, só que nasceram na Turquia, e ele é brasileiro de coração. Depois ele explica isso para vocês. Reverendo Vassílios é um servo de Deus, uma pessoa muito querida, que temos tido o prazer de conhecê-lo. Ele vai estar nos trazendo a mensagem do Senhor nesta manhã. Deus o abençoe, reverendo. Alegria tê-lo aqui. Os meus pais nasceram em Istambul. Na época, pertencia à Grécia, depois a Turquia tomou. E os pais deles também, gregos, tinham nascido lá. Na época que os meus pais eram crianças, a Turquia proibiu eles falar o grego. Só podiam falar o turco. Quando eu falo turco aqui no Brasil, não é o libanês nem o sírio, é o país da Turquia. E então, eles não falavam o grego. Ou então dentro de suas casas apenas podiam falar. Na Primeira Guerra Mundial, foram expulsos de Istambul, Esmirna e outros lugares que pertenciam à Grécia, foram mandados embora para a Grécia. Os meus pais vieram para a Grécia, mas não falavam o grego direito. E então foram apelidados, todos que foram da Turquia para a Grécia foram apelidados sementes da Turquia. Meus pais não gostaram disso e imigraram para o Egito. E então nós, os filhos, 6 filhos, todos meninos, nascemos no Egito. Então dentro de casa, que morava também a minha avó, nós falávamos o turco. Na escola, era a escola grega, dos padres do Monte Sinai, que tem o convento de Caterine. Então, na escola, o grego. E no país, o árabe. Então, agora, eu estou no Brasil. Então, tive que aprender o português. Olha, é a língua mais difícil do mundo, é o português. Por causa dos verbos irregulares. Bem, portanto, os irmãos já sabem alguma coisa assim. Eu estou no Brasil já há 59 anos. Ano que vem vou completar 60 anos de Brasil. Eu vim com 17 anos para cá. Mas eu conheci o Evangelho no Egito, num país islâmico. No Egito, a igreja presbiteriana é muito forte. Na capital, no Cairo, tem a igreja principal, que tem 2.000 membros.
E então essa igreja realmente tem sido uma referência para as demais igrejas presbiterianas. Então nós usamos dependências da igreja presbiteriana, e era a igreja evangélica grega, uma igreja pequena, 40 a 45 pessoas, mas essa igreja deu muitos frutos, muitos frutos. Quando estourou a guerra em 53, entre Israel, Egito, etc., nós tivemos que sair, e então Deus nos orientou a vir para o Brasil, e eu cheguei aqui sozinho, não tinha completado ainda 18 anos, mas Deus abençoou. Nunca esqueço que o último dia, o último domingo em que eu estive na igreja lá no Cairo, na minha igreja, o pastor me chamou na frente, me pediu ajoelhar, ele e os presbíteros colocaram as mãos sobre a minha cabeça, oraram por mim. Eu não lembro o que eles oraram, mas eu sei uma coisa: Deus ouviu as orações. E assim Deus nos guiou, nos orientou. Vocês não podem imaginar um país fechado como o Egito, em que não podem andar na rua de mãos dadas, pelo menos os namorados, não pode de jeito nenhum dar um beijo, não pode colocar a mão assim na namorada, de jeito nenhum. Chegar num Brasil totalmente o quê? Aberto. Vale tudo, né? Eu cheguei em dezembro, logo em fevereiro era o carnaval. Pode imaginar então, né? Tá bom. Mas Deus foi maravilhoso. Olha, eu sou muito grato a Deus porque Ele me trouxe ao Brasil. Nós vamos falar sobre as marcas da família abençoada. As marcas da família abençoada. E eu gostaria que nós pudéssemos realmente decorar estas 4 marcas, que são as marcas de uma família cristã. Vamos abrir o livro da Bíblia no Isaías, no profeta Isaías, no capítulo 61. Profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 9 e 10. Versos 9 e 10. Diz assim o texto: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Antes de falarmos das 4 marcas, eu gostaria de dizer que o profeta Isaías fala da posteridade, dos descendentes nossos, dos descendentes. Minha mãe aceitou a Cristo na igreja em 1939. Passou para nós, os filhos. Eu lembro, ela nos chamava no seu quarto. Papai se converteu 32 anos depois da mamãe aqui no Brasil, e meu irmão, que é pastor, o batizou. Mas nos chamava toda tarde no quarto dela. 3 de cada lado, ajoelhávamos, e aquilo que ela aprendia na igreja, ela passava para nós, cantávamos, orava por nós e conosco, e ela orava de olhos abertos para nos controlar. Isso é exatamente o que o profeta diz: a sua posteridade,
os seus descendentes. E ainda mais, ele fala que a posteridade seria conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Fico imaginando, e vocês podem imaginar, pessoas, por exemplo, como Daniel, que foi da sua terra para a Babilônia, para uma outra cultura, outra língua, e lá ele ainda deu o seu testemunho. Podemos imaginar em José, que foi para o Egito, e foi uma bênção para o Egito na época dele. Podemos falar sobre Esther, e podemos falar também sobre outras pessoas, a sua posteridade. O que serão nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, os nossos netos? Ele disse assim que poderão ser uma grande bênção em todas as nações onde eles estiverem. E então ele passa para nós o texto 9 que diz: todos quantos os virem, prestem atenção, todos quantos os virem. Então são marcas visíveis, as pessoas veem, as pessoas enxergam. Eu vou abrir aqui um parênteses para dar um exemplo. A primeira vez que eu voltei do Brasil para o Egito, eram 50 anos, exatamente, passaram. Depois de 50 anos, eu voltei para o Egito como diretor do Oriente Médio, da APEC. Não conhecia mais ninguém. Eu mandei um e-mail para um amigo em Tessalônica, da igreja presbiteriana em Tessalônica, e então ele me mandou um e-mail dizendo: olha, eu tenho um casal no Egito, gregos que se converteram lá no Egito, e eu vou dar o seu nome, eles podem ajudar você. E então eu escrevi para este casal direto, e ele então logo me respondeu, arranjou tudo para mim. Eu assustei porque ele disse que ia ficar no Sheraton Hotel, mas logo depois disse: a minha firma pagará tudo, vou deixar o meu chofer, vou deixar o carro 24 horas à sua disposição. E então, e assim foi a semana toda. No domingo eu fui na igreja dele, era igreja em fala inglês, e então ele me levou à sua casa para almoçar, e eu perguntei como que foi a sua conversão, e ele me contou a história. Disse: olha, eu sou diretor de uma grande empresa de abrir petrolífera, que abre realmente, como que diz, poços, né, de petróleo, de Texas, nos Estados Unidos. E eu tenho então um grupo que trabalha comigo. Entre eles tenho 4 pessoas. Então, quando nós temos que abrir uma nova perfuração, a gente tem que, infelizmente, dar sabe o que está acontecendo no Brasil, né? Alguma coisa, né, e tal. Então, ele combinava com essas 4 pessoas. Mas ele disse: cada vez que eu tinha uma coisa assim, um dos 4 saía, não ficava na reunião. E eu fiquei intrigado. Aí eu chamei ele individualmente: por que você cada vez sai? Disse: olha, eu sou cristão. Um árabe dizendo para o grego agora, né? Eu sou cristão. Ele olhou assim e disse: mas eu também, eu sou ortodoxo cristão. Disse: não, há uma diferença. Qual? É que eu me baseio na Bíblia Sagrada. O árabe falando para ele. Ele disse: o que é isso? Disse: olha, eu não tenho tempo para dar aqui, mas se você me convidar a ir na sua casa, eu posso explicar. Disse: tá, tudo bem. Vem esse domingo, almoça com a gente, traz a sua esposa e explica para mim. Então esse árabe foi na casa do grego e apresentou o plano da salvação. E ele e sua esposa aceitaram Cristo como seu Salvador. Qual foi a marca daquele homem? Não falou nada. Mas sua atitude, a marca. Deus
espera de nós, amados e queridos irmãos, a nossa marca. A partir do versículo 10, ele começa a Isaías falar sobre estas 4 marcas. E a primeira parte do versículo diz assim: porque me cobriu de vestes de salvação. Me cobriu de vestes de salvação. Isso nos faz lembrar Gênesis capítulo 3, versículo 21, que lemos: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Deus precisou sacrificar um animal. Houve derramamento de sangue para restaurar aquela família. Êxodo capítulo 12, versículos 5 e 7, aliás, o capítulo todo, falando sobre a nação de Israel, da saída deles, a Páscoa, a saída deles do Egito. E Deus disse: olha, cada família do povo hebreu teria que matar o que? Um cordeiro. Pegar o sangue e colocar o que? Nas umbrais das portas. Essa era a marca, queridos e amados irmãos. A primeira marca é o sangue. O sangue. A Bíblia diz: sem derramamento de sangue, não há perdão, não há remissão. Esta é a marca. A primeira marca que toda família cristã precisa ter. A salvação não é coletiva. Nós temos um acampamento, e às vezes eu sou preletor do acampamento na área dos adolescentes, e então eu tinha tempo para falar com os adolescentes. E então dizia: olha, você teve alguma ocasião em que você recebeu a Cristo como Salvador? E olha assim: minha mãe é cristã, é evangélica. Isso não significa nada. Já teve alguém que disse assim: meu pai é pastor. Também nada. Não é porque nós, os pais, somos salvos, os nossos filhos são salvos, de jeito nenhum. Porque a Bíblia diz em Romanos, capítulo 10, verso 9, se com a tua boca confessares a Jesus e no seu coração creres, serás o quê? Salvo. A minha pergunta a respeito desta marca: todos que estamos aqui hoje, pai, mãe, filhos pequenos, adolescentes, juniores, jovens, passamos por esta marca, temos esta marca, que o sangue de Cristo nos limpou de todo o pecado. Cremos que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado. É sumo importante esta marca para todos nós. Quando celebramos a ceia, é essa marca. O vinho fala do sangue de Cristo. Todos precisam desta marca. E uma vez que tem esta marca, nós temos privilégio, mas temos uma responsabilidade. E no livro de Apocalipse diz assim, capítulo 3, versículo 4: não contaminarás suas vestes. João viu uma grande visão. Muita gente. E os reconheceu porque suas vestimentas tinham sido o quê? Lavadas no sangue do Cordeiro. Qual é a primeira marca? O sangue de Jesus, que tira todo o pecado. A segunda marca, no mesmo versículo, disse: não só porque me cobriu de vestes de salvação, mas me envolveu com o manto de justiça. Qual é a segunda marca? A segunda marca é a palavra de Deus. Justiça de Deus se manifesta na palavra de Deus. Esses são os seus decretos, são os seus decretos.
Mateus 3,15, quando Jesus se apresentou para João Batista e disse para João Batista o batizá-lo, então João Batista disse: não, eu não vou fazer uma coisa dessas, eu tenho que ser batizado por você. Mas Jesus Cristo respondeu a João Batista assim: nos convém cumprir toda a justiça. Que justiça era esta? A lei, os decretos do Senhor, é a palavra do Senhor, temos que cumprir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, aliás o capítulo todo, especialmente verso 1 a 11, fala que a justiça é estritamente relacionada com a palavra de Deus. O salmista diz assim, o salmista, Salmo 23, diz: guia-me, orienta-me pelas veredas da justiça. Queridos e amados irmãos, eu não os conheço, Deus nos conhece, não há dúvida. Eu perguntaria: qual a marca que você está ouvindo? Será que é SEB, Panasonic, Mitsubishi, Samsung, celular? A nossa marca é diferente. A nossa marca é obedecer a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Há uma grande necessidade nesta área. Orientar a família através da palavra de Deus. O amor conjugal orientado pela palavra de Deus. A disciplina dos nossos filhos debaixo da palavra de Deus. A nossa economia também debaixo do controle da palavra de Deus. Primeira marca é? Segunda é a palavra de Deus. A terceira marca que eles falam, o profeta diz assim: como noivo, preste atenção, como noivo que se adorna de turbante. Noivo é homem. Turbante, nós temos essa expressão em Zacarias 3,5 e Jó 29,14. Turbante, hoje eu cresci num ambiente islâmico onde usa o turbante. Você chega em Dubai, eu passei por Dubai 54 vezes para ir para outros países. E no aeroporto, quando ele diz assim, a executiva, então você vai ver que um grupo deles levanta com o turbante. Turbante é autoridade. É autoridade. Deus constituiu o homem, olha já, é um noivo, tanto no Velho como no Novo Testamento, para ele reger o lar, ele é o cabeça da casa. Há maridos que perderam este turbante, e há esposas que anelam esse turbante. Mas Deus colocou na sua palavra do Velho e no Novo Testamento o homem para dirigir o lar. Veja que Paulo disse a Timóteo, que governe, 1 Timóteo 3,4, que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo respeito. Nós tivemos a alegria esta manhã, o privilégio de ver tantas crianças vindo aqui na frente, os pequititinhos, tem os maiorzinhos, que bênção. Mas quem é o responsável da casa para transmitir esta palavra às crianças? Se o pai não é crente, é outra coisa. No meu caso foi assim, a minha mãe. Mas se ele é um convertido, a responsabilidade cabe a ele. Olha, eu gostaria que vocês abrissem para lermos 3 versículos. Provérbios, vamos lá. Provérbios, capítulo 4.
versículo 1. Olha o que diz Salomão. Repito, Provérbios 4:1. Ouvi, filhos, a instrução de quem? De quem? Do pai. Olha o versículo 3. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então quem? Ele me ensinava e dizia: retenha o teu coração as minhas palavras. Ele. Olha o profeta Isaías capítulo 38, versículo 19. Parte final, eu vou ler o versículo. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu faço. E que mais diz? O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. Ele reúne a família, a esposa e os filhos, e ajuda, encoraja a família a ser fiel ao Senhor. Talvez você diria assim: Vacílios, isso aqui é Velho Testamento. Não. Vamos para o Novo Testamento em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 1 e versículo 4. Diz o texto assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Deixa eu explicar uma coisa. A palavra filhos aqui na língua grega é teknia, ou teknon, teknia no plural. O que é teknia? Os filhos. Depois diz: obedecei vocês filhos aos vossos pais. A palavra pais é ronis. 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 O que significa ronis? Se um menino ou uma menina está na escola e a diretora, ou melhor, a professora chama assim: Joãozinho, qual é o ronis? O nome deles é o ronis. Ele entende que tem que dar o nome da mãe e do pai. Aqui está certo em português: pais. Os filhos têm que obedecer o pai e têm que obedecer o quê? A mãe. Agora o versículo 4 diz assim: e vós pais, no português está a mesma coisa, e então nós pensamos aqui a mesma coisa. Pais, pai e mãe, mas não. Na língua grega não é a mesma coisa, não é a palavra ronis, é a palavra pater. Pater significa o quê? Do grego para o latim pater, ou melhor, do grego pateras no grego, para o português, para o latim pater, para o português pai, só pai. Então a sociedade bíblica deveria ter colocado isso aqui, desta jeito: vós homens pais. Vós homens pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas disciplinai-nos no Senhor. A responsabilidade cai sobre o noivo, sobre o pai, sobre o homem. E termina Isaías, sem dúvida, sem deixar as noivas de lado. Ele diz assim no verso final: como noiva que se enfeita com as suas joias. Está falando de quem? Da mãe. Bem-aventuradas as mães. Eu tive mãe, aliás, tive duas mães. A minha mãe e a mãe da minha esposa. Nunca chamei de sogra. Uma mulher piedosa. Que bênção elas. E o texto aqui diz assim: como noiva que se enfeita com as suas joias. Que joias são essas? A palavra graça. É o sangue, é a palavra de Deus, é a autoridade da família, é a graça. Eu não estou falando graça de salvação. Estou falando quando o jovem, o menino, o filho chega em casa que diz assim: mamãe, uma graça. Quando o marido chega tarde, já cansado, a esposa oferece a ele graça. Olha que diz Lemuel, em Provérbios 31, versículo 28, acerca da sua mãe, diz assim: levanta-se seus filhos
e lhe chamam o que? Ditosa, venturosa, graciosa, graça. Provérbios 31:10 diz: o seu valor muito excede de finas joias. Não é a questão de joias, é aquilo que Deus colocou para cada mulher, ser graça na família. Quando Isaac perdeu sua mãe, Sara perdeu a graça. Quando Isaac casou com Rebeca, sabe o que diz a Bíblia? Em Gênesis 24, levou ela na tenda de sua mãe e foi consolado. Era graça para ele. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que nós diariamente possamos ser uma família bendita do Senhor. E termina o texto: e reconhecerão, diz. E reconhecerão, as pessoas vão reconhecendo-nos como família bendita do Senhor. Eu vou terminar contando o seguinte. Eu cheguei aqui em 57 e não falava português. Logo arranjei emprego numa firma. Lá tinha mais ou menos umas 40 pessoas. E a dona era descendente de libanês. Falava pouco árabe, então a gente se comunicava. E ela passava assim perto de mim. Eu não falava português. Passava assim e dizia assim para mim: você é diferente. Eu nunca ouvi essa palavra, não sabia o que era. Aí fui para o dicionário. Diferente, o que é? Então, cada vez que passava, ela dizia: você é diferente. Aí percebi. E quando então tinha uma grande venda, etc., ela oferecia um almoço para a gente, todos, lá. E então o almoço era sábado. E tinha uma mesa com salgados e tudo mais, né? E bebidas alcoólicas, cerveja, pinga, não sei o que mais lá. Mas ela corria, era baixinha assim, corria, dizia: ninguém toque, ninguém toque, ninguém toque. Basílio me chamava: Basílio, vai fazer uma reza. Eu tinha 18 anos. Aí eu disse assim: dona Odete, eu não vou fazer oração com essas bebidas alcoólicas. Ela olhava assim: põe embaixo da mesa. Disse: não, senhora, nem embaixo da mesa. Nem embaixo da mesa. Então, irmãos, nós também levavam tudo na cozinha. Eu orava, depois eles traziam de volta. Nós temos que ter o quê? As marcas da família de Deus. Amém.